Bem, bom dia a todos, alunos da Prática Penal 1. Eu sei que hoje é feriado, dia 12 de outubro, né? De Nossa Senhora Aparecida, que é a padroeira do Brasil. Mas aí eu vou gravar essa aula, falar um pouco sobre denúncia, falar um pouco sobre renúncia, perdão, prescrição, decadência, que seria institutos que influenciariam, né, o início da ação penal, em si, tranquilo? Então, eu vou dar início a essa aula, e aí eu vou mandar para vocês, mas não vai ter aula hoje à noite, não vai ter nada, mas na próxima semana já pode tratar sobre esse assunto juntamente com a matéria da próxima semana, que vai ser, eu acho que vai ser sobre jurisdição, se eu não me engano, tranquilo? Então nós vamos tratar aqui desse estudo que eu falei para vocês, mas de forma simples, e que vocês poderão sim debater sobre esse material no próximo final de semana, tá bom? Tranquilo? Final de semana não, para segunda-feira. Ainda estou meio perdido. Pois está certo. Então vamos lá. Primeiro vamos falar sobre a denúncia, tá bom? Nós já vimos o que é denúncia, tá bom? A denúncia nada mais é do que a peça inicial de uma ação penal. A denúncia ela vai estar sempre relacionada a uma ação penal pública, seja ela incondicionada ou condicionada, e, consequentemente, a parte, o sujeito ativo legitimado para o oferecimento da denúncia é o representante do Ministério Público, tranquilo? E, obviamente, que ela tem alguns requisitos para que ela seja considerada apta, tá bom? Para que ela não seja considerada inepta. E ali vai estar ali no artigo 41. Então, todas as vezes que nós, como advogado de defesa, tivermos que responder uma acusação, a primeira coisa que a gente faz é justamente observar se a denúncia preenche esses requisitos que eu vou falar agora. Tranquilo? Cada um deles. Tá bom? Então, a primeira coisa, a denúncia ela tem que trazer consigo a exposição do fato ilícito, com todas as suas circunstâncias, tá bom? Então não pode ser uma coisa muito resumida, não, como a gente encontra por diversas vezes. Vocês vão estar comigo, se Deus quiser, daqui a 1 ano e meio, vocês vão estar comigo na prática penal 4, e vocês vão estar diante, sim, de várias denúncias. E aí você vai observar, às vezes, que o Ministério Público ele é muito econômico, muito resumido nessa constituição fática, nessa exposição fática, o que, consequentemente, poderá sim ser impugnada pela defesa, tá bom? Ou requerida a sua impugnação pela defesa ao juiz, tranquilo? Então, primeiro, a exposição fática, ela tem que conter ali todas as circunstâncias estas que justificaria, né, uma justa causa. E seria o quê? A ocorrência de um crime e, pelo menos, um bom indício, um bom conjunto indiciatório. Tranquilo? Próximo, qualificação das partes, ou qualificação do acusado. Tranquilo? Então tem que ter ali toda a qualificação do acusado. Às vezes, pode ser que não dê para fazê-lo, mas, consequentemente, deve ter ali um conjunto característico que possa identificá-lo, que possa individualizá-lo. Tranquilo? Às vezes você não vai conter todas aquelas características, não vai conter. Tá bom? Mas, obviamente, o Ministério Público, o representante do Ministério Público deve sim conter algumas informações caracterizadoras, né, daquele indivíduo que possa identificá-lo.
Pelo menos, tá bom? Pelo menos identificado. Próxima, classificação do crime, tá bom? Essa classificação nada mais é do que a tipificação. Bom, é de bom tom, obviamente, que a classificação ela seja uma classificação correta, tá certo? Com todas as suas nuances. Se tiver uma qualificadora, que as tenha qualificadora, tá bom? Agravante, precisa não, agravante pode se tratar ao final, nas alegações finais. Mas na denúncia, pelo menos, tem que ter ali, pelo menos, se necessário for, a qualificadora. Professor, e caso essa classificação do crime esteja errada, né? O Ministério Público tenha errado, tá bom? Isso desqualifica a denúncia, ela pode ser rejeitada por esse motivo? Não. Lembre-se que nós temos a possibilidade do emendatio libelli, do mutatio libelli, quer dizer, durante a instrução, essa tipificação, ela pode sim sofrer transformações. Tranquilo? Tá bom? Mas precisa ter pelo menos a classificação de um crime. Tá certo? Rol de testemunha, obviamente, respeitando a legislação, deve ter aquele número de testemunhas necessárias, tá bom? Se o crime for um crime de menor poder ofensivo, até 3. Se for no rito sumário, até 5. E se for no rito comum, o ordinário, até 8 testemunhas. Se não tiver, professor, o Ministério Público esqueceu de colocar o rol de testemunhas. Preclui. A denúncia pode ainda ser aceita, a denúncia e tal, no entanto, preclui-se no que tange a convocação de testemunhas. Tranquilo? Tá certo? Endereçamento correto, obviamente, né? Você tem que endereçar para o juízo competente, mas caso, né, pode acontecer, o MP na pressa, né, o prazo às vezes está no final de denúncia, ele vai e coloca o endereçamento errôneo, tá certo? O juiz recebendo, aquele juiz que recebeu, ele pode sim, pelo princípio da fungibilidade processual, enviar para o juiz competente, tá bom? Isso também não vai gerar um erro, tá bom? Enorme que venha a causar inépcia da denúncia, tá bom? Então o juiz vai remeter essa exordial para o juízo competente, tranquilo? Tem que haver um pedido de condenação, tá bom? Os fatos, aí ele bota lá o direito e lá no final tem que ter o pedido da condenação, tá certo? Tranquilo? E, obviamente, no final também ter a subscrição. Tem que saber quem é, identificar quem é que está assinando, quem está subscrevendo aquela denúncia, tá bom? Professor, aí não tem assinatura, tá bom? Não teria. A jurisprudência favorável de que não impediria o recebimento da denúncia, desde que se possa identificar quem assinou através de outros meios. Tranquilo? Tá bom? Então, não gera. Se você observar esse rol que nós vimos aqui, são 8, você vai observar que a primeira, aquela que a exposição fática, com toda circunstância, é a única que pode causar inépcia. As demais só se for muito grosseira. Você denunciar uma pessoa não identificada. Não existe, é difícil. Tá bom? Mas se houver, não pode receber a denúncia. Quem é que o juiz vai citar para responder? Tá bom? No que tem a classificação do crime, também não causa inépcia pelo fato de que poderá ainda ser modificado a tipificação durante o decorrer da instrução. Rol de testemunha, há preclusão, mas não impede o recebimento da denúncia, tá bom? O endereçamento incorreto, idem, nós vimos aqui
que o juiz que recebeu poderá sim encaminhar essa denúncia para o juiz competente, tá bom? Pedido de condenação, aí isso aí tem que ter. Se não tiver o pedido de condenação, ou não estiver ali de uma forma muito implícita, né, também causaria a inépcia. E por último, a subscrição só causaria inépcia se não tiver ali alguma forma de você, ou algum outro meio que você possa identificar o denunciante. Tranquilo? Tá bom? E aí vem, obviamente, agora as causas de rejeição da denúncia. Tá bom? A essas causas de rejeição da denúncia é que nós somos bem interessados como advogados de defesa. Tá certo? Aí está lá no 395, né, no artigo 395 do CPP. Tá bom? Então, primeira, se a denúncia for manifestamente inepta, se ela faltar os requisitos que nós falamos agora, de forma grosseira mesmo, tá bom? De forma grosseira. Se a falta de alguns desses requisitos do artigo 41 puder ainda ser, por algum outro meio, identificado, concluído, interpretado, não seria uma causa de inépcia, tá bom? Mas deve sim observar, tá certo? Aí, se faltar algum pressuposto processual, né, condição da ação, que nós já vimos na nossa primeira aula, aqueles três, né? Ilegitimidade, falta de interesse de agir, tá bom? Falta de justa causa, enfim, tá bom? E seriam essas as causas de rejeição da denúncia, tá bom? Falta de pressupostos processuais, falta de qualquer requisito do artigo 41 e a justa causa. Tá bom? Tá tranquilo? Então pronto. Diante desses itens, a gente já pode, digamos que, concluir pela denúncia. Aí vamos passar agora para falar um pouco sobre a prescrição, tá bom? E decadência, né? E a preclusão, né? Aliás, a perempção. A perempção. Então vamos lá. Você já tem noção do que seja uma prescrição, tá bom? Apesar de nós sabermos que existe ainda muitos autores que confundem, tá bom? A pretensão com a perda do direito de agir. E não é. É a perda da pretensão de agir. Isso na área civil. Na área penal, a prescrição, ela corresponderia à perda da pretensão de punir por parte do Estado. Vocês sabem que o jus punientes, nós já vimos aqui, ele é exclusivo do Estado. Tá bom? No entanto, quando esse Estado ele fica inerte, tá bom? Neste direito de punir por um determinado tempo, aí ele pode perder essa pretensão de punir. Pretensão, tá bom? Ele não perde o direito de punir, ele perde a pretensão. E, consequentemente, não tendo pretensão, o direito de punir não poderia ser exercido, tá bom? Exercido. A prescrição, obviamente, tá certo? A prescrição, obviamente, ela só vai abarcar, por isso a importância de você saber se é a perda do direito de punir ou é a perda da pretensão. Porque é o seguinte, o jus puniens é do Estado, mas a pretensão de se acionar esse direito de punir ou é do MP, nas ações penais públicas, ou é do ofendido nas ações penais privadas, tá bom? Tá certo? Por esse motivo é que a prescrição, ela só vai atingir, né? Ela só vai atingir, quando a gente trata de ação penal, ela só vai atingir os crimes de ação penal pública, né? Aliás, tanto a ação penal pública quanto a ação penal privada, ele vai atingir, tá certo? Professor, tem algum crime imprescritível? Tá bom? Aí a Constituição fala, né? O crime de racismo é imprescritível e aqueles são de ações, né? De grupos organizados que vão de encontro
à organização constitucional, tá bom? À ordem constitucional, ao Estado democrático de direito, enfim. Então, tem dois crimes. O crime de racismo e aqueles crimes provocados através de ações de grupos, né? Grupos armados que vão de encontro à ordem constitucional, ao Estado democrático. Tem esses dois, ó, imprescritível. Para quem gosta de concurso, né? Está na Constituição, se não me engano, no artigo 5º. Artigo 5º, agora o inciso, cara. Ele pelo 42, por aí, tá bom? Depois vocês vejam aí, tá certo? Mas vai estar lá que esses crimes são imprescritíveis, né? Nunca se perde o direito de punir, tá bom? Em termos de decadência, aí sim, a decadência é a perda do direito de iniciar a ação penal. A decadência, tá bom? Aí nesse caso, vai abarcar tantas ações, aliás, só vai abarcar as ações penais privadas, tá bom? Só as ações penais privadas, a decadência, tá bom? Porque o MP, ele pode até ser punido pelo fato de ele não denunciar dentro daquele prazo de 5 dias o réu preso, 15 dias o réu solto, tá bom? E aí ele pode entrar a qualquer momento, desde que o crime não tenha prescrito. Desde que o crime não tenha prescrito. Tá bom? Mas nas ações penais privadas, nós sabemos que a queixa-crime deverá ser oferecida até 6 meses. Em tese, em regra, esses 6 meses é contado a partir do momento do conhecimento da autoria. Tá bom? Mas já não vou mais entrar em detalhes, mas já não tem exceções a essa regra. Já sabendo. Mas em regra é essa, 6 meses. Tá bom? Então, nesses casos aí, nas ações penais privadas, e obviamente, se dentro daquele prazo de representação nas ações penais públicas condicionadas, também perder o ofendido, nesse caso, eu não gosto de dizer que perde o direito de ação penal, de iniciar ação penal, porque isso aí é só para ações penais privadas, mas você perde o direito de representar e, consequentemente, impediria o MP de denunciar, no caso das ações penais públicas condicionadas, tá bom? Nós já vimos já que geralmente o prazo é de ser, geralmente não, o prazo para que define a decadência após os 6 meses, tá bom? A contar de quando? Nós já vimos, em regra, a partir do conhecimento de autoria. Mas nós temos outros casos aí, às vezes a idade, né? Às vezes o crime de ação penal pública, ação penal privada personalíssima, nós já vimos esses casos já, que eu não quero entrar em detalhes para não perder mais tempo, tá bom? Porque nós já vimos. Tranquilo? Então vimos a prescrição, vimos a decadência e vamos ver aqui a perempção. A perempção, na realidade, é a perda de prosseguir no processo por determinados atos. Às vezes nós temos prazos que nós devemos cumprir dentro do processo. Então, o processo ele contém vários atos. E às vezes, em um determinado ato, você tem prazos para agir. E você não faz. Então, para aquele ato ali, você pode sim perder o direito de prosseguir o processo, tá bom? Perderia o direito de prosseguir. E, geralmente isso acontece nos crimes de ação penal privada, tá bom? Quando o ofendido ele deixa por mais de 30 dias de impulsionar o processo. Deixa mais de 30 dias sem impulsionar, ele preclui, e aí não pode mais continuar no processo, tá bom? Você deixar de promover o andamento, deixar de comparecer em determinadas audiências, né, determinados momentos processuais, isso pode fazer com que você não possa mais prosseguir no processo, caso você não haja. Tranquilo? Então, vindo aí a prescrição, a decadência e a
perempção no que tange às ações penais, tá bom? Tranquilo? Vamos passar agora para tratar sobre renúncia e perdão. Às vezes, podemos confundi-los, tá bom? O leigo principalmente. Mas vocês, a partir de hoje, não serão mais leigos, tá bom? Então, não vamos confundir renúncia com perdão, tá certo? No caso da renúncia, você tem um direito, você tem o exercício de um determinado direito. Você tem, mas você ainda não exerceu ainda. Tá bom? Então você deixa de fazê-lo por vontade própria. Então a renúncia, ela é o não exercício de um determinado direito. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a renúncia, ela é um ato prévio, tá bom? É um comportamento prévio antes do direito. Eu ainda não exerci. E aí eu deixo de exercer. Isso é renúncia, tá bom? Por exemplo, eu tenho o direito de não me queixar, tá bom? Eu tenho o direito de não queixar, então eu renuncio. Uma pessoa me ofende na minha honra e eu tenho o direito de oferecer uma queixa-crime. Eu tenho aquele prazo de 6 meses e eu não faço, tá bom? Eu posso até mesmo, através de um ato expresso, dizer que não quero. Então eu renunciei a um direito, ao exercício de um direito, tá bom? Isso é que é. Então, geralmente é um ato prévio, tá certo? E ele é unilateral. Independe da outra parte. Então, se eu renunciar a um direito meu, tá bom? Por exemplo, o meu direito de queixar-me ou de oferecer uma queixa-crime, a outra parte, o acusado, ou o propenso acusado, né? Ou propenso querelado, não pode reclamar. Independe, é um ato unilateral de vontade. É um ato que apenas a prática de uma das partes já gera efeito jurídico. Tá bom? Então a renúncia, eu posso dizer que é um ato prévio. Tá bom? Por que é um ato prévio? Porque eu a pratico antes de exercer um determinado direito. Também eu posso dizer que é um ato unilateral de vontade, tendo em vista que independe da vontade de outra parte, depende só da minha. Tranquilo? E ela pode ser tanto expressa, eu posso expressar, como pode ser tácita. Tácito, uma renúncia tácita é o caso, por exemplo, né, de uma renúncia tácita, eu deixar o prazo passar sem nada dizer. Então, eu me comportei de uma forma omissa. Tá bom? Então, conclui-se que a minha renúncia foi uma renúncia tácita, através de um comportamento omissivo. Tá bom? Ou pode ser expressa, eu vou lá e expresso a minha vontade, através de palavras, através de uma escrita, tá certo? Tranquilo? Aí vamos agora o perdão, né? Aí o perdão é o seguinte, ó, primeira coisa, ó, para que haja perdão, eu já tenho que ter exercido um direito. Eu já devo ter exercido um direito. Enquanto na renúncia é antes do exercício do direito, o perdão é depois do exercício do direito. Como nós estamos na área penal, eu podia dar exemplo na área civil, mas mudando na área penal. Na área penal, por exemplo, quando eu entro com uma queixa-crime contra uma pessoa, exerci o meu direito. E durante a instrução, eu resolvo perdoar. Tranquilo? Então, primeira observação é essa, tá certo? Então, o perdão, ele é a desistência de um direito já exercido. Tá vendo aí? Já exercido. Tranquilo? Então, não é um ato prévio, tá bom? Não é um ato prévio. É um ato posterior ao exercício de um direito, tá bom? A outra característica é que não é um ato unilateral.
é um ato bilateral. Isso quer dizer o quê? Necessita, para que esse perdão tenha validade, necessário se faz que a parte acusada, no caso da ação penal, aceite. Se ela não aceitar, não vai ter validade, pelo menos no processo penal. Tranquilo? Olha aí, começou a ver. E também o perdão pode ser expresso como tácito. Eu posso expressar esse meu desejo de perdoar expressamente, ou posso também, durante o decorrer do processo, em momentos que eu deveria expressar o meu desejo de condenar, e eu não faço. E aí pode-se entender que esse meu perdão é tácito, tá bom? É presumido. Então, se nós fôssemos, sim, diferenciar de uma forma bem clara uma diferença entre renúncia e perdão, na primeira é um ato prévio, vai acontecer antes do exercício do direito. No perdão é um ato posterior, vai acontecer após o exercício do direito. Enquanto um é um ato unilateral de vontade, o outro, tá certo? É um ato bilateral. Ambos podem ser expressos, tá certo? Ambos podem ser expressos. Então, as semelhanças, ambos são expressos. Eu posso dizer também que ambos são exemplos, são hipóteses, aliás, são hipóteses de extinção de punibilidade, tá certo? Ambos, tanto a renúncia como o perdão, pelo menos no que tange a área penal, eles podem ser outorgados, né? Através de procuração, mediante procuração, tá bom? Ambos vão acontecer na ação penal privada, tá bom? Ação penal privada. E você tem que ver o seguinte, ó. Quando se renuncia um direito, a queixa, por exemplo, e nós tivermos uma pluralidade subjetiva passiva, quer dizer, vários possíveis querelados, vários possíveis acusados, quando você renuncia a todos. Tá bom? Já no perdão não é assim. No perdão, quando você perdoa a todos, mas não quer dizer que todos vão aceitar. Então, os que aceitarem a ação, a punição é extinta para aquela pessoa, mas os outros que não aceitaram, o processo continua. Outra diferençazinha que me ocorreu agora, tá bom? Na explicação para vocês, tranquilo? Enfim, essa seria aí falando sobre renúncia e perdão. E por último, para encerrar a aula de hoje, nós já estamos com 28 minutos, vamos falar sobre o que nós chamamos de ação civil ex delito. Vocês já ouviram falar nesse tipo de ação? Ação civil ex delito? Pois bem, o que é ação civil ex delito? Quando nós estamos na seara penal, a gente só pensa em condenar, né, a pessoa. Então, uma pessoa matou outra, bicho, homicídio, denúncia, ação civil pública, incondicionada, papapá. No entanto, quando uma determinada pessoa comete um crime, isso quer dizer que as repercussões dessa prática criminosa podem se transcender a outras áreas do direito, não só na área penal, mas também na área civil e na área administrativa. Então, quando nós tratamos de uma ação civil ex delito, tá bom? Nós estamos falando de uma ação para conhecer prejuízos gerados por uma prática criminosa, tá bom? Que é para executar. Depois você vai executar. Tranquilo? Então, quando você ouve falar ação civil ex delito, vixe Maria, o que é isso?
é uma ação que está ocorrendo na área civil e está ali com o objetivo, a finalidade de apurar prejuízos advindos de uma prática criminosa. Tranquilo? De uma prática criminosa. Aí, professor, como é que ela ocorre, né? Tá bom? Como é que ela vai ocorrer? Aí é o seguinte, ó. Muitas das ações, muitas delas, aquelas de lesão corporal, aquelas de crimes contra a honra, muitas delas, tá certo? Quando dá queixa-crime, nas ações penais privadas, né? E nas lesões corporais, pode ocorrer de que na sentença penal, na sentença condenatória, já vem ali a previsão, tá bom? De um valor que deverá ser pago. Tá bom? Que deverá ser pago pelos prejuízos advindos daquela prática criminosa. Quando isso ocorre na área penal, então você, como vítima ou ofendido, você pega aquela sentença ali, que já é um título executivo, e entra com a ação civil ex-delito para executar. Mas às vezes não é assim. Às vezes corre aqui na área penal e você coloca uma outra ação aqui na área civil, para que se apure esses prejuízos. Tranquilo? Para que se apure esses prejuízos. Tá certo? Então, tanto pode ser ela apenas para executar uma sentença condenatória, uma sentença penal condenatória, como também vocês podem, sim, ver a possibilidade de que corra duas ações paralelas. Uma ação penal e aqui a ação civil ex-delito, que iria apurar os prejuízos, né, do ofendido advindo dessa prática criminosa. Tranquilo? Tá certo? Pela prática que nós temos, advocatícia que nós temos, quando você entra com uma ação civil ex-delito, paralela a uma ação penal, é quase certo que o juízo civil vai suspender o processo até que saia a definição ou a sentença final na área penal. Tranquilo? Isso acontece. Por quê, pessoal? Porque essas consequências advindas da prática criminosa, tá bom? Ela que vai abarcar a área civil e às vezes administrativa, vai depender da sentença penal final. Porque é o seguinte, né? Apesar dessas ações serem independentes, tá bom? Que elas são independentes, mas são paralelas, a tendência é que o juiz suspenda a civil. O juízo civil suspenda essa ação. Por quê? Porque é o seguinte, pode acontecer que na sentença penal seja absolutória. E se ela for de absolvição sumária, a ação civil, ela não pode continuar. Quer dizer, se o sujeito, né, o acusado na seara penal, for inocentado, tá bom? Mas ele foi inocentado sumariamente. Ele foi inocentado porque tem prova de que ele não cometeu o crime. Aí, nesse caso, não se repercute na seara civil. Agora, pode acontecer de que ele foi aqui, absolvido por falta de provas. Vocês sabem que para se denunciar não precisa de prova de autoria. Necessário se faz indícios de autoria, um bom conjunto indiciatório de autoria, tá bom? Mas para se condenar,
Quer dizer, para o juiz sentenciar condenando alguém, necessário se faz de provas. Provas mesmo, e não mais indícios. Tranquilo? Então, nesse caso, pelo fato da pessoa ter sido absolvida por falta de prova de cometer o crime, não quer dizer que não tenha provas de que ele causou prejuízos na área civil. Tranquilo? Então, quando a gente fala de efeitos, né, da sentença penal na ação civil ex delito, você tem que saber qual foi, né, o resultado da sentença penal. Então, se ela foi absolvitória, se ela absolveu sumariamente, tá bom? Se ela absolveu sumariamente, então não se repercute na área civil. Mas se for uma absolvição, absolvição imprópria, quer dizer, absolvição por falta de provas, pode ainda se repercutir sim. E se for condenado, obviamente, em tese, tá bom? Já haveria ali prejuízos a serem liquidados. Não é necessariamente, mas que já pode se apurar, sim, tá bom? Então, a absolvição sumária finaliza o processo penal, civil também, tá bom? A absolvição por falta de prova, tá bom? Por falta de prova, tá bom? Não impede a civil. O sujeito foi livre, foi considerado inocente, tá bom? Por falta de prova, mas ele ainda pode responder na área civil também, tá bom? Agora, se for uma extinção de punibilidade, tá bom? Quer dizer, o sujeito foi absolvido, tá bom? Porque a punição, o jus puniendi, tá bom? Foi extinto, não há mais uma excludente de punibilidade, uma prescrição, uma incompetência, que causou uma nulidade absoluta, tá bom? Atipicidade, quer dizer, houve ali um fato que, de alguma forma, tá bom? Extinguiu a punição na área penal, mas não na área civil. Tranquilo? Então, a sentença penal que não vai gerar efeito na área civil é apenas a absolvição sumária. As demais pode ocorrer resquícios, digamos assim, né? Resquícios de uma propensa ação civil ex delito. Tranquilo? Até aí? Tá bom? Acredito que seria isso as observações, tá bom? Observação a esse delito, se eu me lembro, né? Tá bom? E o legitimado, obviamente, é o ofendido, tá? Isso aí, seus representantes. Quem é que pode propor uma ação civil ex delito? Só o ofendido, ou, obviamente, os seus representantes, lá no artigo 36, se não me engano, do Código, tá bom? Tá certo? Quando a pessoa for muito pobre, a defensoria o fará. Tranquilo? Se a pessoa for muito pobre, ela demonstrar isso, a defensoria, ela pode sim propor essa ação ex delito, ação civil ex delito. Agora, professor, é um local pobre, o cara é pobre, o ofendido é paupérrimo, ele não tem como, e não tem defensoria. Aí nós temos o artigo 68 do CPP, que fala que o IP, ele pode, nesse momento, ser custos legis, tá certo? Ele pode se representar. Tranquilo? Então, quem pode ser legitimado? O ofendido, seus representantes, a defensoria, em caso do ofendido ser muito pobre, e o MP, em caso do ofendido ser muito pobre e não ter ali uma defensoria pública organizada naquela localidade. Tranquilo? Tá bom?
A sentença penal, ela pode gerar também uma obrigação de dar coisa certa. Né? Na sentença penal o juízo penal já às vezes pode avaliar prejuízo. Nesse caso aí, a sua ação civil ex delito é só de execução. Tá bom? Agora, quando o juiz competente não faz isso, o juiz penal não faz, aí você vai ter que provocar o juízo civil para que em uma ação civil ex delito ele venha a conhecer. Ao final ele sentencia, gera uma obrigação de dar coisa certa, tá bom? É texto, é título executivo judicial, tá bom? E aí é só agora executar, tá bom? Ele geralmente ele bota ali o valor mínimo de reparação, geralmente, valor mínimo. Se você não concordar, entra com ação ex delito para que haja uma nova liquidação, tá bom? E o que eu quero dizer? Às vezes o que foi ali liquidado pelo juízo penal, né, aquele valor que foi liquidado, o valor mínimo de reparação, isso não quer dizer que não possa ser apurado na área civil, né, demonstrando ali que há prejuízos maiores. Tranquilo? Tá bom? Então pronto. A gente fica por aqui. Eu vou enviar para vocês esse vídeo hoje, dia 12. E hoje não tem aula à noite, tá bom? Já que hoje é feriado. Tá certo? Tranquilo? E na próxima aula, na próxima segunda-feira, a gente discute sobre as provas. Eu já puxei todas, né? Hoje à tarde vou corrigi-las. Mas eu acho que eu vou divulgar só na próxima semana mesmo, com vocês, tá bom? A gente pode discutir e tal, aquela coisa todinha. Mas se eu decidir, eu vou mandar antes já com todas as correções a serem feitas. Tá bom? Tranquilo? Se cuidem. A gente se encontra por aí. Tchau, tchau.